Senhor. Prepara os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Fala de uma forma especial e gloriosa em cada coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abra as nossas Bíblias no livro de Filipenses para a nossa breve reflexão. Daqui a pouco já vamos adentrarmos a Santa Ceia do Senhor. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. A partir do versículo número 5, Filipenses capítulo 2, versículo número 5, a seguir, nós temos um versículo desse texto. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias ao nome de Jesus. Estamos diante de uma palavra muito conhecida. Essa palavra que o apóstolo Paulo escrevera à igreja em Filipos é muito rica e tremenda para as nossas vidas. Estamos em uma noite memorável, uma noite de Santa Ceia, relembrando o sacrifício vivo de Jesus, aquilo que Jesus fizera por nós. Jesus entregou a sua vida para nos dar a vida e vida em abundância. E nesse texto nós aprendemos, entendemos que há 3 sentimentos de Jesus Cristo nesse texto que nós acabamos de ler, que precisa ter conosco também no presente tempo. 3 sentimentos de Cristo há nesse texto, que deve haver também em nós como cristãos. Porque a palavra cristão significa seguidor de Cristo, parecido com Cristo. Nós, como seguidores de Cristo, precisamos parecermos com Ele e seguirmos os princípios e a palavra do nosso Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos dá 3 sentimentos de Cristo que tem que haver em cada um de nós. O primeiro sentimento que deve haver em nós é a renúncia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se esvaziou, Ele deixou a sua glória, Ele renunciou a sua glória para vir a essa terra, para morrer e sacrificar por cada um de nós. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus renunciou o seu trono, e a Bíblia diz que Ele não usurpou e nem quis ser igual a Deus, Ele deixou a sua glória, nós da mesma forma precisamos renunciarmos também algo para seguirmos a Jesus. Nós precisamos deixarmos, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos renunciarmos a nós mesmos, como Jesus renunciou a si mesmo e despiu-se da sua glória. E nós também, de igual modo, precisamos fazer da mesma forma. A Bíblia diz assim: se quiser, se quiser, venha a mim, siga-me. Jesus falou, é uma renúncia, e nós precisamos renunciarmos para termos um lugar, uma morada no reino de Deus. Então houve esse sentimento em Cristo Jesus, e o apóstolo
que haver também em nós, como servo de Deus, como cristão. E a Bíblia diz que houve outro sentimento em Jesus, o sentimento de humildade. Jesus foi humilde, ele se humilhou a si mesmo, ele se humilhou e tomou a forma de homem. Jesus veio como homem, Jesus veio em forma de homem, se encarnou para nos dar o direito à vida e vida eterna. Jesus se fez carne. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai. Então Jesus se humilhou, e nós precisamos também termos esse coração humilde diante da presença do Senhor, porque a Bíblia diz, Jesus falando: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as nossas vidas. E se nós formos observados, amados, ninguém, evangelista, foi mais humilde do que Jesus. A Bíblia diz que Jesus, no último dia, Jesus chegou e cingiu-se com um pano, uma toalha, e foi e lavou os pés de cada um dos seus discípulos, inclusive a de Judas Iscariote, que havia de o trair. Quem deveria fazer era um dos discípulos, mas Jesus fez aquela função de servo e lavou e enxugou os pés de cada um deles, inclusive de Judas. E a Bíblia diz que no momento da Santa Ceia, o Senhor pegou o pão, molhou o pão e deu para Judas Iscariote. Jesus estava honrando a Judas. E nós precisamos termos esse coração humilde. Quanto mais humilde nós formos, mais nós iremos nos parecermos com Jesus. Mais somos parecidos com Jesus, porque Jesus, ele tinha essa humildade, essa simplicidade. Jesus era um homem simples. Jesus era um homem simples. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele se humilhou, tomando a forma de servo. Jesus poderia vir como anjo, que está acima de nós em poder, mas a Bíblia diz que ele preferiu vir, sabe, como ser humano, nível está baixo. Ele se colocou como servo. Ele se colocou como servo. Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por todos nós que estamos aqui e por aqueles também que estão aí fora. Jesus veio para servir e não para ser servido. Ele veio como servo. E o terceiro sentimento que houve em Cristo Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, foi a obediência. A Bíblia diz que Jesus obedeceu, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio fazer a vontade do Pai e foi obediente à vontade de Deus. Ele obedeceu. E nós também precisamos obedecermos à voz do nosso Pai. Nós precisamos obedecer, porque Jesus foi obediente. Tudo que ele fazia era mediante aquilo que o Pai estabeleceu. Porque ele poderia muito bem, principal, dizer assim: eu não vou morrer com esse povo, tudo pecador, vai todo mundo para o inferno. Mas ele disse: não, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu vou cumprir a missão que o Senhor me ordenou. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor me delegou. Eu vou fazer a missão. Eu vou morrer na cruz do Calvário. Eu fui obediente até a morte. A Bíblia diz que morte de cruz, a pior morte que existia, ele enfrentou por mim e por você. Aquela cruz pesada era minha e era tua, era nossa. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus foi o único que veio a esse mundo sem pecado algum, nunca pecou. Nós somos pecadores, nós somos falhos, somos imperfeitos, mas Jesus não merecia pela lei, mas ele fez por mim e por vocês, por cada um de nós, para nos dar o direito
nos dado o direito de um dia, em breve. A Bíblia diz que em breve o Senhor voltará e nos levará e estaremos para todo sempre com Ele. Foi Jesus que nos livrou da condenação eterna. É por isso que hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus. Hoje nós somos salvos. Jesus breve vem, foi louvado aqui nessa noite. Vem arrebatar a sua igreja. E nós, como igreja, precisamos estarmos prontos e preparados para esse glorioso encontro com Jesus nos ares. Todos os sinais já estão se cumprindo. As profecias bíblicas já estão se cumprindo. E nós precisamos estarmos apercebidos e atentos e preparados. Prepara-te, ó igreja, ó Israel, para encontrar com o Senhor Jesus. Será que nós estamos preparados? Será que em nós há esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Sentimento de renúncia, sentimento de humildade, sentimento de obediência. Nós precisamos fazer essa reflexão nessa noite, porque foi esse sentimento que houve em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus, que quando Jesus obedeceu, quando Jesus cumpriu, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, e ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão, dos que estão no céu, os anjos, dos que estão na terra, nós, e dos que estão embaixo da terra, os demônios. Todos se prostrarão diante de Jesus e vão confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda aqueles que nunca se dobraram diante de Jesus, um dia vão se dobrar diante de Cristo. Um dia todos os joelhos vão se dobrar diante de Jesus, porque Jesus, ele pagou um alto preço. E a Bíblia diz que Deus deu um nome que está acima de todos os nomes, um nome exaltado. É por isso que Jesus disse: olha, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Toda a autoridade hoje está em Jesus, está em Cristo, pelo seu sacrifício perfeito, vivo, santo e agradável a Deus. Foi o único sacrifício que aplacou, pastor Edivar, a ira de Deus. Deus está irado, irmãos. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece e ira com o pecado. Mas Jesus aplacou a ira de Deus com o seu sacrifício, com o seu sangue, nos remindo, nos purificando de todo o nosso pecado. E nessa noite, enraje em nossos corações esse sentimento, que nós possamos amarmos mais, perdoarmos mais, sermos mais humildes, termos o nosso coração a humildade. A palavra humildade significa pés no chão. Nós somos barro e nós precisamos termos esse sentimento em nossos corações, e que nós possamos nessa noite examinarmos a nós mesmos. Como nós estamos para participarmos desse momento tão glorioso, que é participar do corpo e do sangue de Jesus. Faça uma reflexão nessa noite. Como está a nossa vida, como está a tua vida diante de Deus, para nós participarmos, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo, para que nós não venhamos participar dignamente, para que nós não venhamos, porque a Bíblia diz que há muitos fracos, doentes e muitos que morreram já na fé, por participarmos dignamente da ceia do Senhor. Mas que nessa noite, esse sentimento que houve em Cristo Jesus possa transbordar em nossa alma, em nosso coração, porque Ele venceu, Ele morreu, Ele foi crucificado, e a Bíblia diz que hoje Ele está à direita de Deus Pai, esperando tão somente um momento, porque Ele já sabe a hora que vai vir. E nós, como igreja do Senhor, que nós estejamos preparados e prontos, porque Jesus está às portas. A Bíblia diz: certamente cedo venho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só os que creem nessa palavra aplauda o nome de Jesus Cristo.